Opa, tudo bom? Meu nome é Ricardo e o intuito desse vídeo é apresentar um breve seminário sobre o nado crawl, que é um dos tipos de nados mais popular e o mais eficiente atualmente. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas o Kainan, o Luiz e a Tiffany. E o objetivo aqui é apresentar o básico dos fundamentos do nado crawl, algumas curiosidades e um embasamento teórico por trás de por que ele é tão eficiente. Então, a posição corporal é fundamental no nado crawl. Para começar, a gente tem que tentar manter o corpo mais horizontal possível em relação à superfície da água. Isso significa que a cabeça não pode ficar forçada para baixo e nem para cima, ela tem que manter uma posição natural em relação ao prolongamento do tronco. Desse modo, a gente consegue reduzir o arrasto hidrodinâmico, ou seja, a gente consegue ter um nado mais rápido e mais eficiente. Outro ponto importante é o alinhamento lateral. Movimentos laterais exagerados fazem com que o corpo do nadador realize um zigue-zague dentro da água. Esse desalinhamento aumenta a resistência ao avanço, gera um maior gasto energético e dificulta com que o nadador mantenha a mesma velocidade durante o percurso. Além disso, no crawl, tem a rotação natural do corpo sobre o eixo longitudinal. Essa rotação tem inúmeras vantagens, e entre elas a gente pode citar o melhor aproveitamento das forças musculares, o auxílio no movimento da respiração e uma menor resistência da água. Além disso, ele também trabalha com outros grupos musculares, como as costas, ombros e peitorais, reduzindo então um pouco da sobrecarga dos braços. Que nem dito anteriormente, o ideal é que você mantenha a cabeça alinhada com o corpo, e no momento da inspiração que realize uma rotação lateral da cabeça junto com o movimento do corpo, evitando que você levante a cabeça para fora da água. Se você levantar a cabeça para fora da água, você vai perder o alinhamento horizontal, vai perder o equilíbrio e, consequentemente, vai aumentar a força de arrasto, gerando então uma menor eficiência. Os braços são responsáveis pela maior parte da propulsão no nado crawl. O movimento começa com a entrada na mão da água, sempre à frente do ombro correspondente e com a palma voltada para baixo. Essa etapa transforma o movimento do braço em força de avanço, o que é essencial para o deslocamento. Depois da puxada, tem a empurrada, que o braço continua se deslocando para trás até a saída da água, e ele é o final da fase propulsiva. Depois da fase propulsiva vem a fase recuperativa, que é quando a mão sai da água com o cotovelo flexionado para iniciar a próxima entrada. Essa alternância entre os dois movimentos é o que garante a fluidez e a continuidade do movimento no nado crawl. E aí, gente, tudo bem? Sou o Luiz Gabriel. Eu vou falar agora sobre o trabalho de pernas no nado crawl. Vou falar de uma maneira mais prática, mais dinâmica, tudo bem? Então, começando com a importância, então a importância do trabalho de pernas seria na questão do nosso equilíbrio, na propulsão e na flutuação do nosso corpo, né? De se manter sempre na horizontal. E o segredo mesmo é ter um bom posicionamento. Então, um movimento, lembrar sempre que o movimento ele sempre começa no quadril, não no joelho, né? Ter aquela maleabilidade da perna. Então, os pés também devem ficar sempre esticados e sempre relaxados para conseguir empurrar a água de uma maneira mais eficiente. Passando agora para as duas fases que tem na pernada, então temos a fase ascendente, que seria a fase de subida da perna, então ela sobe esticada, num movimento mais recuperativo ali, e sempre preparando para o golpe seguinte, que daí a gente já passa para fase descendente, que seria a fase daquele chute para baixo, ou movimento de chicote, que a gente geralmente fala. E é nessa parte que a gente gera a maior parte da força da pernada, que a gente acaba empurrando a água de uma maneira mais forte, assemelhando assim como se fosse um movimento de um chicote mesmo. Então por isso tem que ter aquela a perna mais leve, o movimento começar no quadril, o tornozelo mais leve, mais relaxado também na água, que daí facilita essa questão da pernada. Passando agora para a coordenação dos braços. Então a gente tem que sempre lembrar que os braços eles trabalham em oposição. Então, enquanto um braço ele está entrando na água, o outro já tem que estar no meio, mais ou menos, da sua fase de força, que garante que o nado seja contínuo, não tenha muitas pausas, não fique aquele nado muito travado, que seja mais fluido mesmo. Depois a gente passa agora para a coordenação da respiração, né? Então, geralmente a gente tem, geralmente não, né? A gente tem dois tipos de respiração, que seria a bilateral e a unilateral, que elas podem ser usadas de 2 a 4 até 6 pernadas por ciclo de braçada. Então, depende muito do nadador, você vai querer economizar energia ou gerar mais velocidade. E o ideal, né, que geralmente recomendo, seria a respiração bilateral para que não tenha um desequilíbrio, que fique um nado mais equilibrado.
passando agora para as saídas, né? A gente tem a saída de agarre e a saída de atletismo. A mais utilizada, né, a mais eficiente, né, a mais rápida, a mais utilizada em alto rendimento é a virada olímpica, é a saída olímpica, perdão, de atletismo. A olímpica não, né, de atletismo. O nadador se posiciona sempre com um pé à frente, então e o outro atrás, como é nítido aqui nessa imagem. É, Aqui nesse bloco dá pra ver que ele é um bloco muito plano, mas nos blocos atuais eles têm como se fosse um relevo, uma, uma rampinha que fica bem apoiada aqui nesse calcanhar, que isso facilita no impulso, né, na força que o atleta ele vai como se fosse empurrar o bloco para trás, nisso facilitando um voo maior, um impulso maior também do bloco. Depois a gente passa para as viradas, então a menos utilizada no nosso rendimento seria a virada simples, que é essa primeira imagem aqui. Então dá para ver uma aproximação da parede, o toque, então o atleta sempre vai tocar, ter o tato da mão com a parede, virar o seu corpo e já se preparar para a fase do toque dos pés na parede, do impulso com o deslizamento. E a virada olímpica, né, como eu tinha dito antes, que seria a utilizada no alto rendimento. Então as fases dela seria a aproximação, então da atleta da parede, a virada olímpica, né, por isso do nome, então o giro, depois o toque com o impulso e o deslizamento sobre a água. Então essa virada também ela é mais benéfica pela cambalhota, então tipo, o atleta já se aproxima mais rápido da parede, economizando muito tempo e gerando muito mais velocidade. Resumindo, a questão da pernada e das viradas é isso no nado crawl. Então depende muito de uma coordenação, né? Uma pernada estável, abraçada coordenada, respiração e as técnicas efetivas na saída e na virada. Tudo certo, gente? Agora fiquem com o próximo. Valeu, muito obrigado. Oi, tudo bem? Meu nome é Tiffany e eu trouxe um pouco sobre algumas curiosidades dentro do nado crawl. Primeiramente, a palavra crawl vem do inglês rastejar, já que esse nado imita um pouco como se o corpo estivesse rastejando pela superfície da água. É considerado o mais rápido nas competições, já que permite percorrer maiores distâncias com menor gasto energético e também tem uma propulsão da braçada muito forte. Ele é preferido pelos atletas, já que ele permite realizar tanto competições de longas e curtas distâncias, indo de 50 a 1.500 metros, e também é muito utilizado nas maratonas aquáticas. A virada olímpica é extremamente fundamental nesse estilo de nado, já que ele permite diminuir um pouco o tempo que seria demorado para realizar a virada. A virada olímpica é extremamente efetiva, principalmente pelo seu lado submerso, a cambalhota que permite uma eficiência maior e a continuidade do movimento, ou seja, que enquanto o nado está sendo realizado, na hora de realizar a virada, não precisa de parar o movimento para continuar, senão que ele é extremamente contínuo e permite com que ao ser realizado o atleta consiga continuar com seu nado de uma forma contínua. Treino cognitivo. Ele é considerado como um treino cognitivo, já que ele precisa de uma coordenação motora muito forte, já que envolve braçadas, respiração e pernada, o que ativa diversas áreas do cérebro, tanto sensitivas como motoras, que no final acabam sendo sim um treino cognitivo para esses atletas. Crawl em águas abertas. Ele é o escolhido e o único nado utilizado tanto em mar como em rios, já que ele permite que esses percursos sejam realizados com menor gasto energético, como já citei um pouco, e também porque permite que o atleta dê uma olhada, ele veja o caminho que ele está sendo realizado para evitar algum tipo de acidentes. E também quis trazer um pouco do Brasil dentro desse nado, que foi graças ao César Cielo, em 2008, em Pequim, que ele quebrou um recorde olímpico, que o registrado era de 21 segundos com 34, e ele conseguiu reduzir para 21 segundos com 30, fazendo com que esse recorde só fosse quebrado em 2020 em Tóquio. E foi isso. Muito obrigada. Olá pessoal, eu sou o Kainan. Vim falar sobre o artigo escolhido pela nossa equipe, que tem o título de O efeito do treinamento coordenativo no desempenho de jovens nadadores.
A técnica coordenativa da natação, ela é um dos pilares fundamentais para um desenvolvimento de um nado eficiente e veloz. Essa técnica consiste em fracionar os movimentos globais em partes de todos os fundamentos, tanto braçadas e pernadas, quanto a respiração, posição do corpo e ritmo. São exercícios que combinam e sincronizam tudo isso, resultando em propulsão máxima e esforço mínimo. Esse estudo, feito em 2022 com esses jovens nadadores de 2 clubes, comprovou que após os treinos coordenativos, a velocidade do nado deles aumentou. Então, a coordenação, ela transforma o movimento em velocidade e treinando essa base, melhor e mais rápido será o nado. E é isso, espero que tenham gostado da apresentação e muito obrigado.